Boa tarde a todos e todas, tanto do nosso plenário físico quanto do nosso plenário virtual no YouTube. Eu vou me apresentar. Eu sou Adriana Brasil Guimarães, primeira vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Estou aqui representando a nossa queridíssima, eficiente e sempre presente, que ela está em Curitiba agora nos representando. Em Curitiba, não. Chegando de Brasília, vai para Curitiba no domingo, nos representando em vários eventos no Brasil inteiro, que é a doutora Rita Cortez. Então, eu peço desculpas por ela não estar aqui, mas ela está retornando de Brasília hoje. Ela adoraria estar aqui para recebê-los, mas, infelizmente, o IAB é nacional. Então, estamos expandindo cada vez mais as nossas representações nos outros estados, e isso é extremamente importante. É importante a presença da presidente lá, junto com o diretor das representações estaduais. Bom, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, sou longilínea, estou portando um blazer preto, um terninho preto com uma blusa roxa. Estou usando uns brinquinhos, estou maquiada. Bom, o evento de hoje é extremamente importante no momento em que nós vivemos uma era cada vez mais digital, cada vez mais tecnológica. Então, o webinar, com o título de Participação do NPI no Processo de Inovação Tecnológica, é de uma importância, assim, de suma importância, eu vou dizer. Inovar não é mais uma opção, mas uma necessidade estratégica para empresas, instituições de pesquisas, universidades e governos. Nesse cenário, o papel do INPI se torna cada vez mais central. O INPI é muito mais do que um órgão de registro. Ele atua como um verdadeiro agente de fomento à inovação, sendo responsável por garantir a proteção jurídica das criações intelectuais por meio de marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, entre muitos outros. Além disso, o INPI tem se posicionado como um parceiro estratégico no fortalecimento do ecossistema de inovação brasileiro, promovendo um uso inteligente da propriedade industrial como ferramenta de competitividade. Então, eu tenho certeza que nessa palestra vão ser explorados tudo quanto o NPI hoje contribui para transformar ideias em ativos valiosos. Então, eu vou convidar a todos que participem dessa importante palestra e, desde já, eu vou anunciar os nossos palestrantes que já se encontram aqui na mesa. Em primeiro lugar, o doutor Davison Rego Menezes, que aqui hoje está representando o presidente do INPI. O doutor Davison é coordenador da academia do INPI, portanto, extremamente importante que essa academia esteja aqui presente. O doutor José Carlos Paes e Dias, professor de Direito Comercial, de Direito Comercial e Propriedade Intelectual da UERJ e doutor pela University of Kent. A doutora Silvia Gandeman, minha queridíssima amiga, com quem eu tive o prazer já de conviver na Comissão de Direito Autoral, que é uma sumidade hoje em direito autoral, sempre foi, cada vez mais é referência para todos nós. E aqui do meu lado esquerdo, o doutor Ilan Leibel-Schwartzman, nosso diretor responsável pela escola do IAB e presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios. Sem mais delongas, porque todo mundo quer ouvir os palestrantes e não a mim, né? Eu vou passar a palavra para o nosso mediador. E doutor Ricardo Iog, the last but not the least, conselheiro e CEO da Blue Rock Brasil. É um prazer tê-lo aqui, doutor Iog. Muito, muito bom tê-lo aqui. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o doutor Ilan. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todos. Um prazer tê-los aqui. A gente fica muito feliz em poder ter a casa aqui com a presença de todos vocês. Estou entendendo que são todos egressos aí da UERJ, certo? Então, estamos muito felizes em receber vocês. Acabando o nosso evento aqui, estão todos convidados para o lançamento da obra Comentários e Interpretações Jurídicas à Lei de Inovação, que é coordenado pelo nosso também palestrante aqui, José Carlos Paes e Dias.
Os livros estão à venda aqui na entrada e também estarão disponíveis para compra e autógrafos, né, no segundo andar aqui do nosso instituto. Nós vamos começar o evento de hoje com a fala do Dr. Davidson Rego Menezes. Depois vamos passar para que o Dr. Yogi possa também tecer algumas palavras. Depois, doutora presidente Silvia Gandelman. E finalizaremos com a fala do Dr. José Vaz. Caso tenham perguntas ou queiram tecer algum comentário, peço que levantem a mão e, no momento oportuno, nós abriremos aí para as perguntas. Então, professor Davidson, seja bem-vindo. Por favor, pode começar. Eu estou bem acomodado aqui. Agradeço imensamente, em nome do presidente do INPI e da própria instituição, pelo convite e pela oportunidade de estarmos presentes nesse salão histórico, né, que traz realmente a vivência de muitos grandes juristas e aqueles que também compuseram e compõem o Instituto de Advogados Brasileiros, a IAB. Agradecemos, então, mais uma vez, na pessoa da doutora Adriana, que preside a mesa, na pessoa do doutor Ilan, como mediador, pelo convite e pela oportunidade de tecermos alguns comentários a respeito desse webinar de extrema importância, pelo tema também, muito bem escolhido, para tratarmos da inovação no nosso ambiente de negócios, no nosso ambiente brasileiro. O INPI, de fato, né, como muito bem disse a doutora Adriana, o INPI está muito distante de representar simplesmente um órgão cartorial, um órgão que poderia, às vistas daqueles que estão um pouco distantes do cenário e do sistema de inovação brasileiro, poderia ser realmente apenas um órgão que carimba as ideias, constituindo ou também tratando aquelas ideias, aquelas propostas trazidas de maneira ainda sem uma força jurídica definida, apenas para constituí-las como sendo objeto de uma proteção jurídica. O INPI está muito distante apenas dessa atuação. De fato, hoje ele se posiciona a ponto de ter no seu planejamento estratégico o reconhecimento de ser um órgão indutor, impulsionador da inovação no Brasil. De fato, para que isso aconteça, a gente não pode dispensar a necessidade da concessão de direitos de propriedade industrial. E aqui fazemos até um parênteses, né, para estender para alguns direitos de propriedade intelectual, como é o caso da proteção de programas de computador e no caso também das topografias de circuitos integrados, né, considerado um direito sui generis. Mas me referindo a esse novo papel que o próprio INPI identificou na sua trajetória relativamente recente, né? O INPI é uma autarquia federal constituída em dezembro de 1970, então ele tem um pouquinho mais de 50 anos, é jovem ainda, mas ao longo da sua trajetória, ele identificou que muito além de chancelar, de dar o seu carimbo, né, aquilo que é submetido para a concessão de registros de marcas, registro de desenhos industriais, de indicações geográficas, além da concessão de patentes e também o registro de programas de computador e topografias que bem mencionamos aqui, e da averbação de contratos de tecnologia, o INPI considerou que ele também tem um papel necessariamente de aproximação dos atores do Sistema Nacional de Inovação e também de capacitação, de disseminação do conhecimento, de garantir também que esses agentes que o procuram por meio de depósito de seus pedidos
possam se sentir devidamente amparados. Daí, ocorreu o desenvolvimento de alguns programas, né, como o Exame Prioritário de Patentes, como também a concessão de alguns registros de marcas, de desenhos industriais, com uma velocidade ímpar, considerando estratégias nacionais de desenvolvimento econômico e social. Eu me refiro, por exemplo, ao exame prioritário de patentes para ICTs, né, para startups. A gente também pode recordar o programa Inova Simples, né, voltado também para startups, com o objetivo de garantir uma concessão mais célere, né, mas não por isso menos aprimorada, cuidadosa e detalhista. Mas, além disso, como eu mencionei, né, a atuação do NPI por meio das suas instâncias internas também considera a necessidade de capacitar esses agentes de inovação, esses agentes atuantes justamente no Sistema Nacional de Inovação. Por isso, a academia ela tem hoje um programa, né, um programa de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado profissionais, né? Ele conta com um conceito CAPES de nível 5, é o conceito mais alto para programas na modalidade profissional. A gente já deve ter uma mudança desse novo ciclo de avaliação, que findou no ano passado, né, e que se encontra agora justamente sendo levantado, né, a qualidade dos programas. Então, a gente já deve ter uma mudança nesses conceitos atribuídos aos programas de pós-graduação na modalidade profissional. Mas, além disso, nós contamos com milhares de alunos egressos dos programas de extensão, dos cursos de extensão oferecidos também pela academia. A academia conta com uma plataforma que é a Academia Virtual do NPI, mas, além disso, nós também temos uma proposta, né, que ela já se consolidou, da própria academia funcionar, a academia do NPI, funcionar como uma escola de governo. A gente precisa garantir que os atores de inovação que contam, que ocupam espaços governamentais, também estejam devidamente capacitados e conscientes do seu papel, né? Sem antecipar a fala ou sobrepor a fala ao que os nossos palestrantes ilustres terão oportunidade de trazer, né? A gente pode comentar aqui a respeito da tríplice hélice, né? Que outros já desenvolveram a ponto de considerarmos até que já existe uma quíntupla hélice, né? A depender do arranjo de inovação. A gente precisa realmente reconhecer que boa parte ou uma das pás dessa hélice, dessa composição e desse arranjo de hélices, uma dessas pás, ela exige um governo cada vez mais atento ao seu papel, que vai muito além do fomento, vai muito além da concessão de recursos e de investimentos, né? Participamos, a título de exemplo, para ilustrar melhor essa fala, participamos do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, né? Esse grupo interministerial é coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC, que tem esse grande objetivo de garantir que esse sistema ele não pouse exclusivamente sobre os ombros e que também se torne tão difícil de ser levado adiante apenas por um órgão ou por uma entidade em particular. Então, esse grupo interministerial ele faz a articulação de diferentes atores governamentais que atuam necessariamente para garantir um sistema efetivo de inovação. E um dos problemas identificados, né, por esse grupo interministerial, que fez, inclusive, que houvesse o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, um dos problemas identificados diz respeito à grande concessão de recursos financeiros, de investimentos e de fomento, sem que isso seja verdadeiramente a garantia do desenvolvimento econômico e social, né? Observando que a inovação, que é aquela busca
em termos muito rasteiros e básicos, seria uma busca por garantir a solução de demandas que atendam às necessidades de um mercado, de uma indústria ou do empresariado, para que ele seja cada vez mais competitivo e produtivo. Essas inovações, elas não se mostram efetivamente protegidas por meio de direitos de propriedade intelectual, né? Isso pode ser um grande problema, isso pode, na verdade, ser a grande ou a melhor sinalização de por que algumas economias despontaram, né, de maneira muito mais efetiva, eficiente. A gente pode citar aqui, né, talvez a economia chinesa. A gente também pode citar outras economias que há pouco tempo dizíamos que estavam em desenvolvimento e hoje já se consolidaram em função de uma economia intensiva em propriedade intelectual, né? A proteção que se estabeleceu por meio de um sistema que conseguiu se organizar para garantir que a proteção dos seus negócios ou do seu ambiente de negócios se pautasse ou tivesse um alicerce muito bem calcado na propriedade intelectual, mostram hoje, né, a capacidade de competição dessas economias e das empresas que elas hoje sediam, né? A propriedade intelectual, então, ela não é um simples instrumento que confere ao inventor, ao criador, ao solicitante do seu direito um certificado, né? Uma carta patente. Muito além disso, como hoje se inserem essas inovações, essas invenções, esses modelos de utilidade, esses desenhos industriais, essas indicações geográficas, nesse cenário e ocupando papéis bem específicos para garantir uma motorização, né, da nossa sociedade, da nossa economia. Como elas conseguem realmente ser uma alavanca do progresso e não apenas um papel para ser exibido ou apenas um direito para ser protegido, né? A gente sabe, né, que numa visão microeconômica, se a gente puder dizer assim, né? Por que a gente está falando até em microeconomia, né? Por conta de uma abordagem que a gente chama de AED, né? A análise econômica do direito, e que a propriedade intelectual não escapa a essa abordagem, a essa análise. Pelo contrário, né? Ela é considerada até a precursora no âmbito do direito para que essa análise aconteça de uma maneira até com maior desenvoltura nos outros campos e searas do direito. Mas no campo da propriedade intelectual, a gente nota que nessa microeconomia que eu trazia para vocês, há apenas ali a exclusividade para a utilização de uma marca, a exclusividade para a exploração daquela patente de invenção ou modelo de utilidade. Essa é uma visão muito própria aos atores que estão numa disputa, muitas vezes no seu próprio mercado, no próprio mercado interno, e muitas vezes também no embate global, né, nas disputas internacionais, mas ainda uma visão microscópica, né, da propriedade intelectual. Uma visão macroscópica, a gente precisa considerar que cada um desses elementos que são concedidos, cada um desses ativos de propriedade intelectual, funcionam como vetores da inovação. E como eles se articulam para garantir uma engrenagem que permita o desenvolvimento do país por meio de empregos, por meio de novas oportunidades, por uma competitividade maior da nossa indústria, da nossa empresa, frente ao cenário internacional. Da nossa parte, né, do INPI, nós temos buscado, com grande esforço, né, compreender qual é o nosso papel, né, dentro desse contexto. Qual pode ser a nossa contribuição para que governos locais, inclusive, possam contribuir para suas indústrias locais.
Recentemente teve o lançamento de um índice, né? Um índice brasileiro de desenvolvimento da inovação, e ele aponta quais são também os estados, e já estamos caminhando para ter também uma identificação dos municípios que estão buscando realmente oferecendo infraestrutura e oferecendo condições para que esse cenário local, regional, até nacional, possa ser ativado por meio da propriedade intelectual. Vou falar um pouquinho e já finalizando também a fala, né, para não me estender muito. A academia do INPI, a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, ela fez também o seu dever de casa e se identificou como uma instituição científica, tecnológica e de inovação. E qual a importância de quase que 20 anos, né, após o advento da Lei de Inovação, fazermos essa reflexão e nos reconhecermos como tal? A importância está justamente de participarmos ativamente do sistema, de não ocuparmos um campo de simples observadores, né? Agora a gente quer realmente induzir e participar como hubs, e que a gente já também teve chance de observar que no nosso cenário interno mesmo, nacional, a gente tem uma deficiência de garantir que essas inovações garantam propriamente a proteção da sua propriedade intelectual e que nós tenhamos, né, novas soluções propostas para a sociedade a título de inovação, devidamente com aquela chancela que não é do simples carimbo que a gente falou, mas que elas sejam intensivas em propriedade intelectual com essa articulação com diferentes atores. Por isso a gente já se coloca como um hub de propriedade intelectual, né? Um hub porque justamente está buscando essas integrações, mas todas elas pautadas ou centradas na propriedade intelectual, porque é, na nossa visão, aquilo que efetivamente vai garantir esse novo passo, né, do nosso país rumo a uma economia sólida, a uma economia competitiva e garantidora, né, de oportunidades, não apenas a título de emprego, mas também a título de emprego, mas também garantindo que as nossas mentes brilhantes permaneçam conosco, não sejam capturadas por outras oportunidades, por meio de multinacionais, por meio também de indústrias sediadas fora do país. A gente precisa e a gente pode, né, garantir que essas mentes permaneçam conosco como agentes de inovação e também colocando o nosso país em condições de disputa a nível internacional, sempre elas, né, essas disputas, hoje a gente sabe melhor do que antes, né, pautadas na propriedade intelectual. Eu agradeço por essa oportunidade de trazer essas considerações, essas reflexões, e que o NPI possa realmente auxiliar o processo de inovação tecnológica do nosso país. Obrigado. Obrigada, doutor Dadson, por todas essas palavras, essa palestra, trazendo mais informações, muito além daquilo que eu já havia dito aqui, resumidamente, sobre o NPI, mas é extremamente importante que seja trazido todo esse trabalho que vem sendo pelo NPI, que, como o senhor disse, não é só um cartório, é muito mais do que isso, né? E as pessoas, às vezes, têm a imagem do NPI, não, é onde eu vou registrar minha marca, minha patente, e não é isso, né? Bom, eu quero anunciar aqui a presença do nosso diretor da da Diretoria de Comissões, doutora Mauri Marques, presente aqui no nosso plenário físico. Pedir a nossa plateia, as moças bonitas e ao senhor, venham aqui para o meio, venham aqui para frente, inclusive para serem filmados para o YouTube, isso tudo está sendo transmitido pelo YouTube, vai ser uma honra tê-los aqui. E é sempre uma honra ter um público tão representativo como todos. Então, venham aqui para o centro. Podem se sentar, vocês que chegaram agora, podem se sentar aqui no centro, sem problema algum, muito pelo contrário. Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Ilan,
Doutor Ilan? Obrigado, Adriana. Vou chamar o professor Davidson. Eu fiquei impressionado com a sua fala, e como que o INPI ele pode ter um impacto tão grande na economia do Brasil, né? A gente está falando aí de milhares de empresas que buscam o mercado brasileiro, empresas internacionais, inclusive, que buscam o nosso mercado para poder desenvolver sua atividade comercial, e enxergam o Brasil com, vamos lá, né, mais de 250 milhões de pessoas, né, como um grande hub, como você bem disse, né? E esse mercado ele precisa de uma atenção especial. A gente vê que o mundo hoje olha para o Brasil também com esse viés de desenvolvimento tecnológico, e o papel do INPI, acho que ele realmente é essencial, acho não, né? Tenho certeza que exerce um papel essencial para que isso possa fluir de uma forma natural e traga aí empregos, desenvolvimento social e tudo aquilo que a gente tanto precisa aí no nosso Brasil. Eu passo agora, então, a palavra para o professor Ricardo Iog, que vai também passar uma apresentação. Renato, por favor. Bom, eles passam ali. Bom, primeiro, agradecer o convite aqui para estar junto com vocês nessa tarde muito especial, né? Agradecer aqui o convite. Vocês vão ver que a minha fala está muito em linha e não combinamos nada, doutor Davidson, mas é um pouco de trazer um pouco da sensibilização até do ecossistema, da indústria, da importância da propriedade intelectual, né? Então, talvez a minha apresentação vai ser uma ilustração daquilo que o professor Davidson estava falando. Eu acho que já pode passar os slides aqui, falando um pouquinho rapidamente da Blue Rock, que tem a ver muito com o meu ciclo. Eu tive um ciclo como executivo de inovação e tecnologia, fiz o sabático e acabei indo para a academia e atuando muito na agência de inovação da PUC do Rio de Janeiro, trabalhando com a professora Shirley Coutinho, né? uma mestra que me ajudou muito nessa sensibilização da propriedade intelectual, e desde então tenho atuado muito, né, junto à Amprotec, Ampei, o próprio Fortec, nessa causa tão nobre que é falar de propriedade intelectual e uso estratégico. Então, nós hoje estamos trabalhando muito não só olhando a questão da importância da propriedade intelectual no sentido amplo, mas também como que ela chega ao mercado. Então, esse talvez seja um ponto importante. E é um ponto que eu acho que o IAB contribui muito, porque quando a gente olha para os nossos alunos de direito, às vezes eles não têm nem, talvez uma aula falando sobre propriedade intelectual na graduação. E eu levava isso, como professor de engenharia de produção da PUC, levava para os alunos quando eu falava de tecnologia industrial básica. Então, alguns até colegas pegavam esse material que era da graduação para entender um pouquinho sobre propriedade intelectual. Bom, passando o próximo slide, esse material vai ficar disponível, quem quiser depois ter acesso à vontade. Próximo slide, por favor. Aqui também eu vou dizer que a gente tem aqui hoje o lançamento do livro, mas a gente também é coautor do livro A História da Inovação do Brasil, que eu acho que são duas leituras complementares, né? Alguns coautores desse livro também são coautores desse livro que hoje a gente tem o lançamento aqui. E ele é um livro que a versão digital, tanto para Kindle em formato PDF, está livre para serem baixados ali. Então, ele conta a história da inovação desde a época de Dom Pedro e como que a gente trabalha a inovação no Brasil, né? Próximo slide, por favor. O meu pano de fundo para fazer essa breve explanação, e a ideia é fomentar aqui um grande debate, né? Mais do que fazer uma apresentação, é fomentar, instigar vocês para a gente ter uma boa interação aqui com os nossos painelistas, é falar esse pano de fundo que chama Nova Economia. Próximo slide, por favor.
Essa nova economia que a gente está falando, que nós estamos vivendo, ela tem o uso intensivo de conhecimento, ciclos acelerados de tecnologias emergentes. Alguns anos atrás estávamos falando de metaverso, começamos a falar de inteligência artificial, agora estamos falando de IA generativa. Então, é um mundo muito mais disruptivo. A transformação de negócios por conta, né, desses... Ninguém falava em delivery, ninguém falava de Uber. As tecnologias permitiram novos mercados, né, a transformação de negócios. A disrupção é necessária no século XXI, ela era desejável no século XX, mas agora no século XXI é essencial para as organizações. E, com todo esse contexto, novos mercados estão criando, outros estão desaparecendo, né? E as organizações têm que ser mutantes dentro desse contexto. Olha o cenário que a gente tem como pano de fundo. Próximo slide, por favor. E aí, a API é pilar estratégico da nova economia. Esse aqui é um slide que eu usava para os meus alunos de graduação, onde eu falo de um case que não sei se vocês sabem, mas a Google, no passado, comprou a Motorola por 12 bilhões de dólares, em 2012, e um pouco mais de um ano, ela vendeu para a Lenovo por 3 bilhões de dólares. E a minha pergunta para os alunos era, a Google, toda poderosa, perdeu dinheiro nesse processo? Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que a Google vendeu para a Lenovo os ativos tangíveis. Os intangíveis ficaram com ela. Então, a gente pode concluir aqui que parte da diferença de 9 bilhões de dólares é exatamente os bens intangíveis, principalmente as patentes, que a Google precisava ter o know-how para dominar um mercado que ela não conhecia. Próximo slide, por favor. Outro exemplo. E eu trago exemplos mais simples para mostrar como que é importante. A API sozinha é importante, mas ela vai gerar muito valor quando você começa a usar a API como novos modelos de negócios. Então, o caso da Nespresso, que eu gosto de citar, então, eu já assisti até algumas palestras da OMP, onde também eles citam esse modelo, que a gente tem ali a patente da cápsula, mas eles posicionaram como se fosse um produto premium, e aí tem todo um arcabouço de não só olhar a questão da patente, mas é possível registro de marca? Vamos criar desenho industrial? Então, a combinação desse modelo e com um modelo que você vende um aparato físico, mas a receita vai ser ganha pela receita recorrente da cápsula, gerou um domínio e um bloqueio para potenciais concorrentes. Então, por muito tempo, né, a gente teve aqui a Nespresso criando um mercado que não existia e dominando esse mercado e bloqueando a entrada de possíveis entrantes. Próximo slide, por favor. E eu digo que a propriedade intelectual ajuda a construir mercados. Olha o efeito que a gente percebe hoje quando a gente fala dos veículos elétricos. Se vocês olharem aqui, aqui vocês têm o posicionamento da qualidade das patentes no setor de veículos elétricos. Olha as empresas e o país de origem. Ele começa a ser uma política estratégica de desenvolvimento de mercados e vai num processo de nação. Tá? Muito em linha aqui que o professor Davidson colocou. Então, olha como a API ajuda ao desenvolvimento econômico. Por favor, próximo slide. E aí, quando a gente vai lá para os estudos da OECD, a gente começa a enxergar que propriedade intelectual é algo que tem que estar na política estratégica de país, de nação. Se você não tem isso, você está criando um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Né? Então, aqui principalmente se destaca aqui a parte de tecnologia da informação e a parte de biotecnologia, mas em todas as áreas a gente deve pensar. Isso que eu estou desenvolvendo, como que eu posso estar blindando para usufruir isso que eu estou gerando tanto esforço e poder estar tendo o retorno desse investimento que eu fiz ao longo do tempo. Próximo slide, por favor.
E aqui a gente enxerga como que essa questão da propriedade intelectual contribui para o cenário mundial. Percebam ali a China em destaque em depósitos, depois os Estados Unidos, o Japão, a Coreia, e aí depois a comunidade europeia e o resto do mundo. Se vocês olharem PIB, e existem estudos fazendo a correlação de PIB com propriedade intelectual, a gente vai perceber que são duas linhas que andam em paralelo, tanto para cima para baixo. Por favor, próximo slide. E eu digo que a propriedade intelectual gera impactos na geopolítica do mundo. É o que a gente está vivendo hoje. Nós precisamos, né, desde os jovens estudantes até os empresários, fazer essa sensibilização da importância do uso estratégico da API. Então, é uma causa que está nessas associações que eu citei aqui, certamente também é do IAB, né, porque é uma causa comum de prosperidade para o nosso Brasil. Próximo slide, por favor. E é interessante, né, que a gente fala, e aí não tinha que ter alguma coisa de IA, porque é o assunto do momento, quando a gente olha a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, seu diretor-geral fala que a nova fronteira do mundo digital, que vai gerar grande impacto, é a transformação do modo que a gente vive e trabalha por conta da IA. Se fosse escrito isso agora, eu falaria, ó, que novidade, a gente já está percebendo isso. Mas próximo slide, por favor. Isso vem do estudo em 2019, feito pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, onde ali você começa a ver que, se a gente olhar o período de publicações de 1960 até 2018, 340 mil famílias de patentes e mais de 1,6 milhão de artigos científicos. A academia gera o conhecimento, esse conhecimento vai gerar a propriedade intelectual, e quem acompanha e monitora as tecnologias olhando as patentes do mundo, você tem um mapeamento estratégico para desenvolvimento de negócio. Isso era algo que, nos cursos de mestrado profissional da PUC do Rio, da Engenharia de Produção, no início do curso do mestrado profissional, a gente já dava uma visão geral de propriedade intelectual, porque nesse processo de pesquisa, pode ser que exista algo que possa gerar uma propriedade intelectual interessante, né? Próximo slide. Aí vocês vão perceber uma linha do tempo e vocês vão enxergar, olha a curva exponencial de desenvolvimento de IA. Então, para quem acompanha isso, olhar ChatGPT, Gemini, né, o próprio DeepSeek, não é uma surpresa, porque a gente já estava monitorando aí é um olhar estratégico de negócio, olhando a fonte da API, tá? Próximo slide, por favor. E se a gente vai olhar de novo IA por país, olha só os países que estão lá. A China, Estados Unidos, a Coreia do Sul, Japão, muito em linha naquela visão global que a gente estava olhando dos depósitos que estão acontecendo, tá? Muito bem, próximo slide. Qual é a minha provocação? A gente precisa desenvolver novos modelos de negócio baseados em PI. PI nas estandes, nas prateleiras, não vale nada. Ela tem que chegar ao mercado. E nós, ali na Blue Rock, a gente tem trabalhado muito com as ICTs, com os departamentos de ciência e tecnologia, né, com os setores regulados de P&D, para transformar conhecimento em produtos que vão chegar ao mercado. O Maurício Guedes, da FAPERJ, fala assim, a gente é muito bom pegar dinheiro e transformar em conhecimento. Agora a gente precisa transformar conhecimento em dinheiro. Então, novos modelos que você possa usar as PIs, não só pensar no modelo tradicional de licenciamento, é uma fonte. Eu trago o meu último slide, por favor, onde aqui, esse é um modelo que a gente desenvolveu, é um modelo aberto, onde a gente pega a propriedade intelectual como se fosse capital semente de desenvolvimento de Deep Techs, que são startups de base tecnológica. Marco legal de ciência e tecnologia permite,
a políticas de inovação das universidades permitem isso, a política de propriedade intelectual também, aquelas alinhadas com o novo marco de ciência e tecnologia. Então, se a gente, além disso, o Brasil é um dos países que tem muito recurso de fomento à inovação. Então, se você traz o capital semente sendo uma API, que pode ser de uma empresa, ou até das ICTs, você traz o capital de risco e você começa a fazer desenvolvimento de várias deep techs, até usando recursos de fomento. Cito o Embrapi, cito o FINEP, cito a Nova Indústria Brasil. Então, esse conhecimento conjugado é que vai permitir a gente tirar as patentes da prateleira, e só para dar um número para vocês, mais de 90% das patentes que estão nas ICTs estão na prateleira. E houve muito tempo de pesquisa, desenvolvimento, muito laboratório usado, e a gente tem joias que estão lá, que estão precisando ser tiradas e levar ao mercado. E aqui é só um exemplo, olhando o que a gente tem de arcabouço e recursos a gente tem no Brasil. Tá? Próximo slide, por favor, para finalizar. Eu queria, de novo, agradecer. De novo, provocar um pouquinho vocês para a gente ter uma boa interação aqui, né? E essa é a minha frase que eu falo: inovar é preciso, precisamos, podemos, devemos. Obrigado. Professor, que incrível sua fala. É impressionante que a sua vivacidade aí em falar e a sua alegria de falar encanta e estimula muito a gente. Pelo menos eu fiquei aqui muito encantado e querendo entender ainda mais sobre tudo que envolve aí as questões de inovação tecnológica. Me chamou muita atenção essa parte de inovação e de disrupção. E como que a gente vai estar no futuro, né? A gente fala hoje a gente conversa sobre as Smart Cities que vem aí. A gente fala, e hoje está nos jornais, vocês podem abrir aí, essa semana saiu uma notícia de que o Rio de Janeiro vai ser um grande hub para data center, né? E junto com isso, nós temos o desenvolvimento das grandes plantas de energia elétrica que vão ter que ser construídas para suportar essa demanda, né? E aí, junto com isso, vem as baterias, vem o desenvolvimento também das eólicas offshore, porque é onde você vai poder fazer essa geração ainda maior. E isso tudo passa pelo processo de proteção de marcas e patentes, né, que você está olhando, e diversas outras plantas de desenvolvimento de tecnologia voltadas para o setor elétrico passam também lá pela FINEP, né? Passam também pelos outros órgãos e, enfim, governo e tudo mais que é necessário, buscando, principalmente você falou de desenvolvimento comercial, desenvolvimento econômico, mas no final tudo que a gente quer é o desenvolvimento social, né? Nós temos hoje milhões de brasileiros que passam por uma verdadeira pobreza energética. E aí a utilização de todas essas ferramentas e de todas essas inovações e também pensando aí em estratégia, né, passam pela proteção, né, de marcas, de patentes, enfim. Então, obrigado aí pelas suas palavras. E eu vou passar agora a palavra para a professora Silva Ganneman e presidente também da nossa Comissão de Direito Autoral do IAB. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao IAB pelo convite. E vocês devem achar que eu sou uma estranha no ninho. O que eu estou fazendo aqui no meio de um painel sobre tecnologia, inovações tecnológicas? O que o direito autoral tem a ver com isso? Então, preciso contar para vocês uma historinha de como esse direito evoluiu e como ele vem evoluindo para chegar nesse assunto que nós estamos tratando hoje. Em primeiro lugar, a história do direito autoral, ela se dá através do desenvolvimento tecnológico. Então, a primeira vez que se reconheceu a possibilidade de reprodução de uma obra
e aí sentiu-se a necessidade da proteção desta obra, porque ela ia virar um número de exemplares colocados ao acesso público, foi na época da invenção da imprensa, da prensa por Gutenberg. Então, desde 1454, que nós, com o desenvolvimento de uma nova indústria, que foi a indústria do livro, nasceu o direito de autor, ou pelo menos o conceito do direito de autor. Porque como é que foi na antiguidade? Ninguém sabia o que era direito autoral. A obra de arte, o livro, a partitura, a escultura se confundiam com o próprio artista, com o próprio autor. Você não conseguia separar o autor da sua obra. Somente com o desenvolvimento industrial, e eu digo que a história do direito de autor ela é contada através do desenvolvimento industrial, é que você pode dissociar a obra do autor, reproduzi-la em exemplares e assim torná-la um bem de utilidade pública para todos. Não por coincidência, o grande desenvolvimento internacional do conceito de direito de autor, com a possibilidade de reprodução de cópias, nasceu com a Revolução Industrial, exatamente no mesmo momento em que nascia a proteção do direito industrial. Então, você tem as primeiras convenções internacionais, a Convenção de Paris, que foi a primeira convenção de propriedade industrial, em 1883, e a Convenção de Berna, que foi a primeira convenção de direito de autor, em 1886. Não foi coincidência. O fato gerador das duas foi a Revolução Industrial, que permitiu a reprodução de partituras musicais e que depois permitiu a existência da fotografia e da reprodução dos filmes, depois a reprodução dos sons através das gravações, do fonógrafo, através do desenvolvimento da obra audiovisual. Então, eu sempre digo que quem trabalha com direito de autor tem um susto por dia, porque a cada momento aparece uma nova forma de reprodução e que o direito tem que correr para proteger e para torná-la viável, tanto para o usuário quanto para o autor da obra. Então, a história do direito de autor, e no Brasil não foi diferente dos outros países, ela avançou à medida que o desenvolvimento tecnológico avançou também, ela correu em paralelo à propriedade industrial e havia, vamos dizer, uma separação, eu diria até de associações, de mentalidade, legislação diferente, etc. e tal. Até que, de repente, no final da década de 70, apareceu uma figura que todo mundo ficou perplexo, que foi o programa de computador. O que vamos fazer com o programa de computador? O que é isto? Que tipo de propriedade intelectual é isso? A própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tinha um setor de direito autoral e um setor de propriedade industrial, unificou os dois conceitos como propriedade intelectual, porque entendeu que o criador de um, muitas vezes, é o criador de outro também, e que as duas atividades
correm em paralelo. Então, quando apareceu a discussão filosófica sobre o que era programa de computador, todos os legisladores do mundo inteiro se debruçaram sobre o tema para saber que tipo de propriedade era essa. E havia, e naquela época, discussões acaloradíssimas sobre se deveríamos proteger através do Instituto da Propriedade Industrial ou através do direito de autor. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse painel, exatamente porque eu ingressei na luta do direito de autor exatamente nessa época. E posso lhe dizer que participei de vários debates, de vários encontros no INPI, em que finalmente foi criado o registro para o programa de computador. Então, não por coincidência, a nova lei do direito autoral e a lei que protege o software foram publicadas no mesmo dia, em 98, porque era preciso regular o programa de computador. E, na questão do registro, o registro passou a ser feito através do INPI, ou seja, essa simbiose que a gente sempre soube que existia, passou a se consolidar através da indústria de informática e do programa de computador, em que você tem aspectos autorais e aspectos industriais. A perplexidade foi tão grande naquela ocasião que até o fisco não sabia como iria tributar. Então, tributava o suporte físico do programa de computador, o disquete com o ICMS e o trabalho que era feito de desenvolvimento do autor como ISS, como serviço. Então, essa dicotomia tem nos acompanhado por longo tempo. Essa discussão é do início da década de 1980. Eu tive o privilégio de atuar fazendo o primeiro contrato em que um dicionário de português, o dicionário Aurélio, papel, virou um produto de informática para alimentar os editores de texto em português. Isso foi em 1987. A perplexidade era imensa, tanto dos autores, que não queriam admitir que no seu dicionário, a viúva do Aurélio Buarque de Holanda, Dona Marina, ela dizia assim: eu não quero coautor, eu sou coautora desse dicionário que foi desenvolvido pelo meu marido. Como é que eu vou admitir que vem um carinha lá que trabalha com informática e vira meu parceiro? Não pode. E, ao mesmo tempo, você tinha todos os algoritmos, toda a criação intelectual ligada ao programa que fazia dele um produto de informática. Então, foi assim muito interessante, porque a gente teve que convencer o autor do melhor dicionário da língua portuguesa, o mais vendido, recorde de bilheteria, vamos dizer, de todas as livrarias, de repente virar um produto de informática. E, ao mesmo tempo, os registros foram criados para que esses novos produtos da mente humana passassem a ter uma proteção que, obviamente, os registros tradicionais da Biblioteca Nacional, da Escola de Belas Artes, não contemplavam. E, além do mais, naquela ocasião, foram firmados muitos contratos de transferência de tecnologia para poder a indústria brasileira também se informatizar e também se capacitar naquela época. E aí todos os autoralistas perceberam a importância da propriedade industrial
e todos os industrialistas perceberam a beleza do direito autoral. Então, neste momento, a gente vive uma simbiose perfeita, em que os produtos podem ter duplo registro, podem ser tratados de diversas formas, a parte tributária também é dividida, e o mais importante de tudo é que o autor, o inventor, o criador, como você quiser chamar, é sempre o ser humano. Não adianta a gente ficar achando que a inteligência artificial vai substituir a obra perfeita que é o homem. Não vai. Então, temos maneiras e temos que aperfeiçoar a nossa legislação. Existe um projeto tramitando no Senado, 2338, 2023, sobre inteligência artificial, em que se procura ressalvar os direitos, proteger o direito autoral, exigir que se avise que está sendo usada a inteligência artificial, e está todo mundo em pânico. Meu Deus, vão desaparecer os livros, vão desaparecer os advogados, vão desaparecer os cursos, porque vai estar tudo resolvido pelo Google e pela inteligência artificial. Eu posso dizer para vocês, do alto dos meus 55 anos de advocacia, que eu já vi muitos sustos semelhantes, entendeu? Quando apareceu o videocassete, quando apareceu a fita de vídeo, quando apareceu o programa de computador, quando apareceu o Google, e o que eu posso dizer a você é que o ser humano resiste. Existe e nada substitui a inteligência humana, muito menos a inteligência artificial. Então, a gente conta com a participação de todos os meios de controle e os meios de fomento que temos, a legislação, o Instituto, a academia, o INPI, para que os direitos do criador sejam protegidos. Sempre. Obrigada. Obrigada, querida Silvia, doutora Silvia. Como sempre, dá uma aula aqui magistral, com uma experiência. Realmente, a doutora Silvia é a nossa melhor presidente de Comissão de Direito Autoral. Não tem igual. Eu vou fazer uma provocação, posso? Falando em inteligência artificial, a senhora tem 2 casos. Vou chamar de senhora, né? Nós somos amigos. 2 casos recentes, né, de propagandas que foram ao ar, um caso envolvendo a Elis Regina e outro Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Conta um pouquinho, que eu acho que a nossa plateia vai gostar de ouvir isso, porque envolve inteligência artificial. Depois o Ilan vai fazer outra provocação aqui. E antes disso, eu vou fazer um pedido antes que eu me esqueça. O senhor mencionou um livro anterior a esse. Eu queria pedir uma doação desse livro para a nossa biblioteca, que eu não sei se todos aqui sabem, mas é uma das maiores bibliotecas do Brasil. Jurídicas, né? Já vai estar. Obrigada. Nós vamos agradecer muito. Com certeza vai ser uma ótima aquisição para a nossa biblioteca. Obrigada. Doutora Silvia, já que eu fiz a provocação. Na verdade, quem tocou no assunto foi o Amaury, quando houve aquele anúncio em que apareceu a Elis Regina, uma Kombi, né, lembrando os tempos, não sei o que e tal. Como é que isso é possível? E aí eu lembrei ao Amaury que, no passado, coisa de 25 anos atrás, nós fizemos um anúncio, autorizamos um anúncio para
para a Brahma, em que o Tom e o Vinícius apareciam no palco brindando a cerveja número 1. E tudo isso é feito já naquela época, né? Trazendo aqueles hologramas com a imagem das pessoas, compondo em outras, e fica uma coisa absolutamente perfeita. Você tem a impressão de que a pessoa que já faleceu, etc., está usando filmes antigos e contrapondo um com o outro, você faz uma composição e fica absolutamente perfeito. É como se a pessoa tivesse comparecido ao anúncio, aparecido a Elis Regina com autorização dos filhos, andou na Kombi e assim por diante. Então, não é que a inteligência artificial é nova, ela está cada vez mais presente, mas ela já vem sendo utilizada há bastante tempo. Os recursos tecnológicos para ela já existem há bastante tempo. O que aconteceu? O Google comprou bibliotecas inteiras, grupos inteiros de arquivos e bases de dados inacreditáveis. Mas a gente sabe que tanto a inteligência artificial americana quanto a inteligência artificial chinesa são falhas, porque uma só fala inglês e a outra só fala chinês. Então, no meio disso, tem vamos dizer, um buraco tanto tecnológico como cultural, de outras culturas e falta de informação, e a gente detecta logo. Quem já trabalhou com inteligência artificial percebe os erros assim na mesma hora. É perigosíssimo. Eu recomendo que vocês tenham muito cuidado. Obrigada, doutora Silvia. Professora, foi uma verdadeira viagem no tempo. Fiquei muito feliz em poder presenciar isso. E aí vai a Adriana já deu spoiler, né? Vai minha provocação. Gostaria muito de ver um evento aqui no Instituto, ou talvez até um curso, aí eu estou falando aqui como diretor da escola, envolvendo, obviamente, né, a comissão de direito autoral do IAB e também a comissão presidida pela doutora Ana Melli, nossa segunda vice-presidente, presidente da comissão de direito de inteligência artificial, né? Eu gostaria muito, Ana Amélia Mena Barreto, gostaria muito de ver um evento desse, debatendo os temas que nós estamos tratando aqui, né? Exatamente. E, dito isso, vou passar a palavra ao coordenador José Carlos Vaz e Dias, que vai falar aí algumas palavras. Após, a gente faz o encerramento. Depois você coloca a apresentação lá. Renato, com Aqui você. vai ser rápido. Acho que o mais importante aqui é que eu sou um dos autores, talvez o menos importante, né? Aqui nós temos aqui na casa, pelo que eu consegui identificar, temos o Armando, a Elisa Coimbra. Opa, sim. Tem o Armando, a Elisa Coimbra, a Natália, a Rafaela, Maria Gabriela, a Paola. Tem outros autores aqui, né? Espero que, se não tiverem, deve ter ouvido em casa, né? Vendo, está sendo gravado, né? Então, eu só tenho que agradecer, né, por essa parceria que foi de 2 anos, difícil, né, para todos, porque além da parte acadêmica tem a parte profissional, todos nós temos escritórios de advocacia, e, além do mais, uma boa parte dos estudantes que hoje concluíram, né, alguns já tinham concluído naquela época, eles já estavam na academia lecionando, né? E, para mim, o mais importante aqui é mostrar a relevância da parte da lei de inovação. Tá? Se puder passar o próximo slide, né? Que, para mim, ela foi um marco, né? Você tem várias perspectivas, né? Várias coisas que você pode olhar. E uma delas que eu adoro, e todas as vezes que eu vou fazer a apresentação, isso não vai ser hoje, não vou fazer isso, mas quando eu faço a apresentação, eu falo sobre a lei de inovação, eu gosto de ser muito provocador. E aí eu vou voltar em 2001, onde não tinha lei de inovação, lei de inovação de 2004. Então eu fui chamado, mas já trabalhava com inovação, trabalhava com
com universidade, com pequenas empresas que não tinham nome de startup. Aí fui chamado para fazer uma apresentação para alguns reitores e diretores de núcleos de inovação tecnológica na Unicamp. Então, eu contei um caso que aconteceu comigo em 2001, que foi uma aluna, eu não vou falar de qual universidade, uma aluna chegou lá no escritório e falou: Zé Carlos, você conhecia? Ela falou: eu estou com um problema. Agora, aqui qual é o problema? É o seguinte, ó, eu era uma aluna de uma universidade particular, pagava pela universidade eu pagava por uma disciplina na área de desenho industrial. Então, para o final da disciplina, você tinha que produzir algo inovador, o desenho industrial. E eu desenvolvi um pregador de roupa super moderno. Então, realmente, o pregador dela era bom, porque tinha um design arrojadíssimo. E, além do mais, por exemplo, se você pega uma roupa num varal um pouco mais grosso, o pregador pula. Então, ela ajustava. Não, deixa comigo. Aí peguei, falei com o pessoal de patentes, não, vamos depositar. Aí, é o modelo de utilidade, a patente, não, é patente. E aí, ela fala assim, eu preciso isso para semana que vem, que eu estou indo para uma feira, que é a feira de Hanover, né, de arte lá, e eu fui chamado, eu vou apresentar. E aí ela foi. E ganhou o prêmio de melhor produto. Né? Excelente. Então ela voltou em pânico. Porque aconteceu? Quando ela chegou, apresentou, aí eu fui falar com o orientador dela. Olha, eu ganhei o meu prêmio de Hanover, estou aqui com pedido de patente, e inclusive tem uma empresa aqui do Brasil que chegou, já fez o contato e quer comercializar. Aí o professor falou assim, não, mas essa invenção é nossa, é da universidade. E eu contando para os reitores, né? E foi um caso contendo. E aí é nossa. Aí eu cheguei para a aluna e falei assim, não, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, isso antes da lei de inovação. Vai lá na universidade, pega as portarias, os atos normativos, vamos ver se tem alguma regra, porque na lei de propriedade industrial, no artigo 88 em seguinte, tem uma regra que é a chamada de invenção do empregado. E ver se o aluno de graduação está encaixado ali dentro da invenção do empregado. O que é essa invenção do empregado? Quando eu sou empregado e eu desenvolvo dentro de uma empresa, é do empregador. Eu sou pago para isso. Aí tem as nuances, né? E aí tem as nuances e tal. E aí lá tem uma que fala sobre estagiário, mas não fala o artigo 88 e seguinte sobre alunos de graduação. Ah, não, vai na universidade, não é o UERJ, não é o UERJ, é privada, já ficou aqui, né? Não é o UERJ. Aí vai lá, olha, e não tinha nada. Tudo falava assim: o aluno de pós-graduação, mestrado, doutorado, que desenvolver tal, a UERJ, não UERJ, a outra universidade, é privada, porque a UERJ é pública, hein? A universidade. E aí não tinha nada da graduação. Aí eu falei assim: olha só, é sua. É sua, mas o orientador não falou que ia ser um projeto merreca e tal, e agora ele quer ganhar o dinheiro, a universidade, não sei o quê. Eu falei, relaxa, é sua. Aí eu peguei e contei isso lá, né? Tava 200 pessoas fazendo curso de inovação. Não tinha lei de inovação, foi 2001. Aí um dos reitores chegou, levantou, eu tenho uma pergunta. Eu falei, pois não. O senhor é um canalha. Não desse jeito para mim. O senhor é um canalha. Aí eu engoli. Aí, sabe aquele... Quase aconteceu ontem à noite. Sabe quando o Flamengo estava ganhando de 1-0? Quase, quando empata, e vira aquele morto, né, no Maracanã. Então, ficou exatamente lá no auditório. Morreu. Aí eu peguei e fui explicar. Falei, olha só. Não, depende. Aí ainda fui falar da ABC. Não, olha, o direito é umas ciências sociais, né? E cheio de pesquisador, de matemática, de engenheiro, são os reitores de universidades. Porque ciências sociais é o seguinte, depende. Depende dos fatos, depende do juiz, depende do advogado, dos argumentos. Na área de engenharia não dá para ser por exemplo, no direito 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4. Na engenharia, se 1 mais 1 for igual a 3, a ponte cai. Nossa, mesmo assim o senhor é um canalha. Aí, ai, meu Deus do céu. Aí, lógico, eu me posicionei. Isso me fez lembrar, em 1982, 83, quando eu participei de uma SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Belo Horizonte. E estava começando a discutir sobre essa coisa de propriedade intelectual e inovação. Então, qual era a reclamação? Principalmente dos pesquisadores da Embrapa. Não, porque é o seguinte, eu fiz o meu doutorado no exterior, e aí tinha um amigo lá que era o John.
E aí eu peguei e botei o John lá dentro do meu laboratório, tomamos uma cerveja, um cafezinho, não sei o quê. Depois, não se pensava em patente naquela época. E aí o John voltou para os Estados Unidos e patenteou. Aí, o John é um canalha, o John são os americanos. Aí eu assim, cara, pensando comigo, falei, cara... E aí o que aconteceu? Veio a lei de inovação. Então, o que a lei de inovação faz? Dentre alguns aspectos, ela joga a responsabilidade para quem desenvolve. Então, não dá mais botar culpa no John. Você vai botar um amigo, pode ser um amigo qualquer, em um laboratório com informações confidenciais, o que você faz? Assina um contrato de confidencialidade. Para de ficar culpando. Então, as universidades, né? Para de ficar culpando. O que acontece? Não, eu sou um canalha. Pode até ser um canalha. Mas o que acontece? Você tem uma portaria, amplia essa portaria para pegar os alunos de graduação. Então, o que acontece? A lei de inovação, ela quebra um paradigma e joga a responsabilidade para quem está desenvolvendo. Quem que desenvolve hoje? Está ali, ó. A lei de inovação ela veio trazer a universidade com as empresas. Por quê? Porque 80% que é o contrário, então não acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é o contrário. Até hoje, 80% da tecnologia que é desenvolvida aqui no Brasil, na universidade. Nos Estados Unidos, não, é empresa, não na empresa. Aqui é na universidade. Então, o que você fez? Pega a tecnologia que está na universidade, chama a empresa, bota dinheiro, desenvolve tecnologias, conhecimentos tecnológicos, patenteia, publica, divulga e aí ganha dinheiro, né? O que a gente quer, né? Ganha dinheiro. Então, a lei de inovação ela veio fazer isso, que é promover as alianças. Pode passar. Promover as alianças estratégicas, público-privado. E aí veio como? Principalmente com a flexibilização da lei de licitação. Então, se eu tenho um projeto de P&D, que é de público-privado, para desenvolver uma nova tecnologia, eu não tenho a tecnologia ainda, eu quero desenvolver uma nova tecnologia. Eu quero fazer uma tecnologia, eu sempre gosto dessa tecnologia, que é a tecnologia dos Jetsons, do transportador. Não, por que eu não posso assistir hoje, agora, e ir para Nova York, assistir um show do Cats, aperto o botãozinho, estou lá em Nova York, e aí depois eu quero talvez tomar um café lá em Hong Kong, transporta, né? Então, por que não? Então, para desenvolver esse conhecimento. E, então, essa parceria, ela trouxe flexibilizada. A universidade, principalmente a pública, ela não precisa mais licitar, porque o importante, por quê? Porque é uma atividade de risco altíssimo. Você bota dinheiro e você não sabe se no final de 2, 3, 4, 5 anos você vai alcançar um produto tecnológico, que é impossível. É melhor você comprar uma tecnologia, entrar no contrato de licenciamento e transferência de tecnologia, onde você já tem um produto tecnológico. Então, a lei de inovação, ela foi sim um marco, principalmente de mentalidade. E isso é importante por quê? Porque ela dá segurança jurídica para quem investe em tecnologia, entendeu? Dá segurança jurídica para o pesquisador que está lá atrás, que ele fica com medo. Ele fala assim, eu sou pesquisador, eu sou engenheiro químico, não entendo nada de lei, e aí, o que eu faço? Eu recebo dinheiro da empresa, e aqui para desenvolver, e aí lá, daqui a 4 anos, vem o TCE, o TCU atrás de mim. E agora, com a lei de inovação, ela flexibiliza e permite as parcerias que eu chamo de alianças estratégicas na área da tecnologia. Então, hoje você tem muitos contratos de alianças estratégicas. Hoje ampliou para a parte de startups, Natália, né? Você trabalha muito com essa parte. Hoje o foco é em startup e, além do mais, já vendendo, né? E nós temos esse livro aqui de lei de inovação e temos já em andamento comentários e interpretações à lei das startups, que tem uma disciplina específica na UERJ até o final do ano, se der tudo certo, vamos colocar o final do ano, até março do próximo ano, a gente está com esse material pronto para ser revisado. Então, a lei de inovação ela foi fundamental. E o que ela faz hoje? Hoje o Brasil desenvolve tecnologias. A gente pensa, mas tudo é tecnologia. O Brasil está dentro, talvez não esteja entre os 10, 15, 20, mas ele tem, né, ele tem uma base tecnológica muito forte, que começou lá da década de 60, de 70, com o financiamento de pesquisadores ao exterior. Ao fazer mestrado, doutorado, eu entrei nessa leva, entendeu? Eu fui lá, naquela época, lógico, os alunos tinham que voltar, e hoje são professores, são meus amigos, estão nas principais universidades. Então, a lei de inovação, ela traz essa aliança estratégica.
tá? E nesse ponto, só para finalizar, eu tenho um anjo da guarda muito forte, né? Então, eu fui contemplado com uma turma, Ilan, minha turma maravilhosa. Essa turma também que eu disse, startup, assim, top. Que foi a turma de vocês, Armando, Natália, Rafaela, de Paola, de conseguir pessoas tão diferentes, Elisa, e cada um abordou. Tem o Pedro, que trabalha com fundos de investimento, tem a Rafaela, que trabalha com contratos de alianças estratégicas. Então, eu consegui unir esse grupo e escrever. Eles escreveram o livro, que chama Comentários e Interpretações Jurídicas da Lei de Inovação. O livro é muito bom, ele é denso. Tipo assim, para quem está, eu quero ver como é que está essa questão. Olha, tem lá um comentário. Logicamente, eu acho que da minha parte são as minhas inquietações jurídicas, que eu trabalho muito com inovação, então o que acontece? Eu sempre estou com, né, advogado para resolver o problema, né, chamando lá o Pacello, né, vamos resolver, eu resolvo lá no BNI, né, então aqui é para resolver. Você bate aqui o olho, eu vou olhar tal coisa que está aqui, né? Você quer fazer uma análise, fundo de investimento, quais são os limites? Então, esse livro, ele é muito bom, não é porque nós escrevemos, não, mas o livro está muito bem escrito, ele está acadêmico e teórico. Tem uma parte acadêmica, tem a acadêmica, teórica e profissional. Ele está para resolve o dia a dia. Então, eu só tenho que agradecer, Ilan, por a abertura dessa casa lindíssima aqui com a cadeira Dom Pedro II. Depois você tem que contar essa história que é maravilhosa, a cadeira do Dom Pedro II ali, ó. Isso aqui é maravilhoso. E agradecer também aos autores que escreveram. Foi maravilhoso, assim, foi, né, porque além de ter a obra foi bem escrita, né, a paciência desses alunos com o professor Zé Carlos porque o projeto foi longo, hein? Nossa, não saía. Mas porque falta de tempo, né? Vocês pegam e tem milhões de coisas, Mas olha só, tá aqui, tá? Eu quero agradecer a abertura da casa da IAB, né? E da presença do Yogi, do representante do INPI e da doutora Silvia Gandelman, famosíssima. Eu já ia mandar um WhatsApp aqui para a Evelyn. Evelyn, essa mulher aqui é fortíssima. E agradecer muito a presença de todos vocês, Ilan, muito obrigado, tá? E eu finalizo. Zé Carlos, muito obrigado. Assim, é um prazer a gente poder te receber. Te aguardamos também. Estou fazendo agora, já convidei várias vezes no particular, mas vou denunciar aqui. A gente está fazendo um convite formal agora, uma intimação para que você se torne o nosso confrade aqui no Instituto. Quero comunicar também, Adriana, que ele gentilmente, o Zé Carlos gentilmente, agradeço também a todos os autores e coautores e a coordenação, agradeço também e comunico que ele está fazendo a doação para o Instituto da obra, né, que vai fazer parte agora do acervo da nossa biblioteca. Mas eu quero com o autógrafo da biblioteca, por favor, de todos que estiverem presentes, por favor. Eu vou fazer aqui uma provocação para a doutora Silvia. A minha referência em direito autoral, a Silvia sabe disso, é João Carlos Miller Chaves, que nos deixou, né, na pandemia, foi pego pela Covid. Para quem não sabe, João Carlos Miller Chaves foi autor, coautor, né, da primeira lei de direito autoral. Eu trabalhei com ele muito tempo, tenho muito orgulho disso. João Carlos Miller Chaves foi da nossa casa de Montezuma. E eu queria fazer uma provocação. Por que a gente não faz um seminário em homenagem a João Carlos? Vamos? Vamos montar isso, eu te ajudo. Eu sei que a Mauri também vai gostar. Vamos fazer isso, eu acho que seria bacana. Doutor Miller foi o primeiro presidente da comissão e nosso Também, inspirador. nosso inspirador de todos nós, com certeza. Eu aprendi o pouco que eu sei de direito autoral, né? Eu aprendi com ele, tenho muito orgulho disso. Ele era de uma Simplicidade, inacreditável. toda a prova. Tudo que você perguntava para ele, não, isso é fácil. E aí, resolvi em 2 segundos. Em 2 segundos. Ai, o maior prazer. Com certeza. E qual o ERT também.
Bom, eu vou só já. Não, você me provocou falando da cadeira de Dom Pedro. Para quem não conhece aqui o Instituto, eu vou fazer um breve resumo da história do Instituto. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a instituição mais antiga das Américas. Ele foi fundado em 1843 por Dom Pedro II, por provocação, porque é casa de Montezuma, por provocação de Montezuma, que era um dos braços direitos de Dom Pedro, era uma pessoa formada, Francisco G. de Acaiaba Montezuma, formada em medicina primeiro, depois em direito, em Coimbra, falava 4 línguas, era de origem negra e devia ser uma pessoa espetacular, com todos esses adjetivos todos e essas qualificações, devia ser uma sumidade mesmo. E ele já vislumbrava uma necessidade de se organizar os cursos de direito no Brasil. E aí ele provocou Dom Pedro para que fosse fundado o Instituto dos Advogados Brasileiros, para que, então, esse instituto pudesse organizar os cursos jurídicos, que já existiam advogados no Brasil, mas não havia uma organização dos cursos que já surgiam naquela altura. Então, esse era o primeiro objetivo do Instituto ao ser fundado por decreto de Dom Pedro. Por isso, temos uma cadeira ali de Dom Pedro que ninguém senta. Só o presidente da República pode sentar naquela cadeira, pelo nosso estatuto. Oi? Tá. Bom, me cortou agora o meu raciocínio. Bom, o segundo objetivo do Instituto dos Advogados era fundar um órgão de classe. Então, a gente brinca que nós somos o pai e a mãe da OAB, porque a OAB foi fundada 90 anos depois, e esse era o segundo objetivo, e nós temos hoje assento permanente no Conselho Federal. E o Conselho, durante anos, o Conselho Federal da Ordem tinha membros nomeados pelo IAB. Mas hoje, com as modificações feitas no Estatuto, nós temos assento permanente no Conselho Federal. Então, fiz um resumo pequenininho. Para quem quiser ler e se aprofundar melhor, entre no nosso site, tá? Que ainda vai sofrer modificações agora com a nova gestão, com essa gestão que nós assumimos agora em abril. Mas o site é bastante elucidativo e bastante interessante. Lá vocês podem encontrar os pareceres que são discutidos nessa casa e servem de embasamento para várias legislações que estão em curso e outras que já foram modificadas, tais como o Código Civil, o Código Penal, e várias outras legislações, são também fruto de pareceres desta casa, onde nós temos inúmeros juristas, basta ver o nosso quadro de ex-presidentes ali, que é fantástico. E eu convido a todos agora a descer para a gente comemorar e vamos comprar o livro. Tá? Então, obrigado a todos e todas, obrigado à presença desse plenário que está aqui cheio hoje. Tenho certeza que essa palestra de hoje motivou a todos a irmos muito além nesses estudos que hoje foram aqui apresentados. Obrigada aos palestrantes, obrigada ao doutor Ilan pela organização, junto com os outros membros dessa casa, e boa noite a todos.